Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre semântica. O que é a semântica? Semântica nada mais é do que o estudo dos significados, tá? De uma palavra. Ou ainda, entender como as palavras se comportam em contextos diferentes. Por exemplo, se alguém disser a você, nossa, realmente você é uma mala sem alça. Mala sem alça? O que seria esse mala sem alça? Além, é óbvio, de alguém, né? Você não gostar muito bem de ser chamado de mala sem alça, né? O que seria essa mala sem alça? Essa mala é aquela mala mesmo que nós utilizamos para carregar roupas, por exemplo, numa suposta viagem? Não, né? O que é uma pessoa mala? E sem alça, hein? A pessoa mala é uma pessoa chata, não é isso? É uma pessoa difícil? Porque se você já tentou carregar uma mala sem alça? Se sim, está me entendendo. O que quer dizer isso, professora? Por que você iniciou a aula com este exemplo? Para mostrar para vocês que as palavras, elas podem mudar de acordo com os contextos, tá? Aliás, a palavra terá mudanças, né? Toda vez que ela estiver num contexto determinado. Uma coisa é dizer, você esqueceu sua mala em casa, ou seja, todas as suas roupas estavam lá dentro. Essa mala está num sentido específico. Agora, você é uma mala sem alça? Ninguém suporta você? Já está num outro contexto e um outro significado. E a semântica é que vai conversar um pouquinho com a gente sobre estes significados. Então, nós começamos o nosso bate-papo falando sobre o quê? Polissemia. O que é uma polissemia, então? Poli, mais de um, semia, semântica, tá? É a propriedade que uma palavra tem, né, de trazer consigo mais de um sentido. Então, o que é uma palavra polissêmica? Uma palavra polissêmica é uma palavra, tá? É uma palavra que possui vários sentidos, tá? Vários significados. Tudo isso considerando o quê? O contexto. Vamos ver um exemplo? A palavra manga. Palavra manga. Palavra manga. Ela é polissêmica? Sim ou não? Ela é polissêmica. Manga pode ser o quê? Pode ser a manga da blusa? A manga da camisa? Pode, não pode? Manga, não pode ser a manga no sentido de fruta? Pode. Você já viu a expressão uma manga de chuva? E não chuva de manga, tá? Chuva de manga não. É uma manga relacionada à chuva. Não sei se vocês conhecem esta expressão. Eu conheço aqui na região na qual eu moro. Uma manga. Nossa, gente, nossa, foi uma manga de chuva, tá? O que significa? É aquela nuvem, né? De repente, que vem, dá aquela chuva assim, rapidinha, de repente abriu o quê? Abriu um tempo maravilhoso, ensolarado, então uma manga de chuva, né? Uma nuvem carregada, descarregou rapidinho, tá? E foi embora, tá? Então vou até acrescentar aqui, tá? Essa manga relacionando aí uma chuva passageira. Então nós podemos dizer, por exemplo, que a palavra manga é uma palavra polissêmica. Por que ela é polissêmica? Porque dependendo do contexto no qual ela está inserida, ela passa a ter mais de um significado. E aí você precisa o quê? Interpretar. Fora isso, se nós considerarmos que uma palavra possa ser polissêmica, nós também temos que considerar o fato de que uma palavra possa ser
usada no sentido denotativo, então denotação, ou 3, conotação. Tá? O que é o sentido denotativo de uma palavra? Sentido denotativo de uma palavra significa, né, um sentido real, não figurado, tá? Não figurado, tá? Algumas pessoas falam sentido dicionarizado, mas nós já sabemos que a grande maioria dos dicionários hoje já traz o sentido conotativo também, né? Então vamos lá. Quando você fala assim, adorei a sopa de ontem, né? Estava muito saborosa. Saborosa, tá? Adorei a sopa de ontem. Estava saborosa, né? Sopa. Palavra sopa aqui, que aparece aqui. Sopa. Está no sentido real, não é? Sopa. Sopa que é deliciosa, né? Principalmente em dias com um pouquinho de frio, não é verdade? Né? Muito gostosa. Sentido real, sopa. Agora, se alguém chega para você e fala assim, nossa, mas a prova estava uma sopa. Alimento? Não, né? De jeito nenhum. Aqui, ela é alimento. Ela é sentido denotativo. Agora, a prova estava sopa. A prova estava sopa. Por que que a prova estava sopa? Porque ela estava fácil. O que que é sopa? A sopa normalmente ela é de fácil, né? Digestão, mole, né? O macarrão ele é mais, vamos dizer assim, mais liso, mais fácil, né? Para ser deglutido, mastigado e assim por diante. Então você está dizendo que a sua prova ela foi o quê? Foi fácil. Então sopa no sentido de fácil. Voltemos um pouquinho no início da aula, quando nós falamos da mala. Lembra? Você esqueceu sua mala de roupas em casa. A mala de roupas é sentido denotativo. Agora, você é uma mala sem alça, sentido conotativo, né? Outro exemplo. Ai, pisei em uma pedra. Acho que machuquei o meu pé. Sentido denotativo. As pedras colocadas no nosso caminho são o quê? Obstáculos que precisam ser transpostos, né? As pedras que se colocam em nosso caminho, né? Então, não necessariamente pedra no sentido de rocha, mas no sentido de problemas, sentido conotativo. Portanto, a palavra pedra, ela é uma palavra polissêmica, uma vez que tem um sentido mais não figurativo e um sentido figurativo, ou seja, conotativo. Além disso, uma palavra pode ser usada, tá, no seu sinônimo, nós chamamos isso de sinonímia, ou no seu sentido contrário, chamado de antonímia. O que é uma sinonímia? Sinonímia é o mesmo que sinônimo, tá? Palavras que possuem sentidos parecidos, ou iguais. Isso é um sinônimo, isso é uma sinonímia. Professora, por que sentidos parecidos ou iguais? Pense um pouquinho comigo. Eu poderia dizer que lindo e bonito são palavras sinônimas? Sim ou não? Pensou? Sim, professora. Podemos dizer que lindo e bonito são palavras
sinônimas. Mas você diria que elas são parecidas, tá? Em relação ao sentido, ou elas são iguais? Você, por exemplo, gostaria de ser chamado de lindo ou bonito? Linda ou bonita? Não nos parece que linda é muito mais, né, do que bonita? Então, veja, existem sinônimos que eles são sinônimos perfeitos, podemos dizer assim. Ou seja, em termos semântico, tem a mesma equivalência. E às vezes eles são apenas parecidos ou muito parecidos, mas não equivalentes. Bonito e lindo são sinônimos, mas eles não são equivalentes, né? Feio e horroroso. Feio e horroroso, né? Se alguém diz que seu desenho é feio, ou seu desenho é horroroso, eu prefiro que o meu seja feio, não horroroso, né? Porque o horroroso deprime, não é verdade? Tá? Então nós teremos aí um sinônimo que ele também não é perfeito, tá? Então vamos ver um sinônimo para rejeitar. Rejeitar é sinônimo de refutar. Sua proposta foi rejeitada. Sua proposta foi refutada, tá? Então nós temos palavras que representam sinônimos, ou seja, uma relação de sinonímia. E a antonímia? Antonímia é uma relação de contrariedade, tá? Antonímia é o antônimo. Antônimo, tá? São palavras cujos sentidos, tá? Sentidos sejam o quê? Opostos. O antônimo você já tem o quê? Sentidos opostos. Que seria o claro, escuro, anjo, demônio, né? São as antíteses da vida. Rejeitar. Vamos aproveitar aqui este verbo. Rejeitar é o mesmo que deferir, tá? O seu pedido foi deferido. O que quer dizer se seu pedido foi deferido? O seu pedido foi aceito, tá? Indeferido, não aceito. Então nós podemos dizer que rejeitar é o justamente contrário de aceitar. Portanto, rejeitar e deferir são palavras antônimas. Qual é a relação entre elas? De antonímia. Muito bom. Continuemos. Estamos falando de semântica. Já falamos que uma palavra pode ser polissêmica. Dentro da polissemia, você pode ter um sentido denotativo, conotativo, uma relação de sinonímia ou uma relação de antonímia. Vamos falar de palavras, tá? Vou colocar aqui conceito de número 6. Vamos falar de hiperônimo e hipônimo. Quando você pensa em hiperônimo, hiper, amplo, hipônimo, mais restrito, tá? Então, por exemplo, se eu falasse abacaxi. Abacaxi, ele é específico, não é? Ele é específico de que grupo maior? Do grupo de frutas. Então, frutas é um hiperônimo, enquanto abacaxi, ele é um hipônimo. Ele é o hipônimo do hiperônimo frutas. Se eu falar, por exemplo, animal ou animais, mas se eu colocar aqui, gato, tá? Animal. Animal é uma ideia o quê? Mais ampla, não é? Mais ampla. Animal. Dentro do grupo do animal não pode entrar o gato, o cachorro, o que mais? O jabuti, né? Jabuti, né? Interessante, gostei de ter lembrado do jabuti, hein? Jabuti, né? E todos os outros animais, tá? Então, esse é o amplo, esse é o específico. Hipônimo e hiperônimo, tá? Então, hiperônimo, restrito. Hipônimo, né?
aquilo que é mais amplo. Vamos por outro exemplo? Se eu dissesse para você vermelho. Vermelho, a palavra vermelho, ela é hiperônimo ou ela é hipônimo? Vermelho. Professora, vermelho, vermelho é uma cor. Ótimo. Então eu poderia dizer vermelho, azul, branco, rosa, lilás. Não é isso? Poderia dizer verde capim. Poderia dizer ainda amarelo ouro. Ótimo. Então, cor ou cores, tá? Se eu digo aqui vermelho, vermelho, hipônimo, cores, hiperônimo. Ótimo, você já entendeu isso. Então vamos para um próximo conceito. Vamos lembrar um pouquinho das homônimas, da relação de homonímia, tá? 7. Homônimas. O que são palavras homônimas? Muito atenção, tá? Tenha muita atenção aqui. O que são as homônimas? Homônimas são palavras iguais. Professora, palavras iguais? Sim, são palavras iguais. A diferença é que elas podem ser iguais na escrita, só na escrita, ou elas são iguais só na pronúncia, ou elas são o quê? Iguais na escrita e na pronúncia. Por isso que as homônimas, elas podem ser homônimas. Homógrafas, elas podem ser homônimas. Homófonas, ou elas podem ser homônimas perfeitas. Depois eu coloco do outro lado. Se elas são homônimas homógrafas, elas são iguais onde? O que é grafas? Grafia, tá? Elas são iguais só na grafia, tá? Só na escrita, iguais na escrita, sempre com sentidos diferentes. Ai, professora, iguais na escrita, só na escrita? Então vamos ver. Não pronunciei. Você diria que este par, elas têm a mesma escrita? Tem. Tem, professora, tem a mesma escrita. Mas necessariamente elas são pronunciadas da mesma maneira? Será? Se eu dissesse assim, preciso ir ao posto abastecer o carro porque a gasolina está acabando, preciso ir ao posto. Tudo bem? Eu posto, tá? Eu posto muitas fotos, né, nas minhas redes sociais. Então você tem aqui posto, substantivo, e aqui eu tenho posto de verbo. Veja que esse primeiro posto, o meu O é fechado, o timbre é fechado. Mas quando eu digo posto, eu posto fotos, tá? Eu estou falando do verbo, esse O ele é aberto. Tanto que, foneticamente falando, esse meu O aqui, ele seria o O fechado. E esse O aqui seria aquele O aberto, justamente para demonstrar timbre fechado e timbre aberto. Então, elas são iguais? Elas são iguais. Elas são iguais onde? Só na grafia, mas na pronúncia e no significado elas são diferentes. Tudo bem? O que são as homônimas homófonas? Homófonas, fonás. Fonás lembra fonia, fonema, lembra som. Então, elas são iguais. Elas são iguais agora na pronúncia. Só na pronúncia. Na escrita, professora, diferentes. No significado, diferentes. E aí, a professora vai fazer um ditado para você. E dita para você a seguinte palavra. Por favor, escrevam a palavra sessão. Professora, sessão? Qual sessão você quer, né? Você quer sessão no sentido de departamento? É essa sessão?
Você quer sessão, intervalo de tempo que dura uma reunião, por exemplo, que é essa sessão. Vão observando a ortografia, tá? Ou, professora, você quer a sessão do ato de ceder, que é essa sessão. Nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3 maneiras diferentes de escrever, mas uma única maneira de pronunciar. Foneticamente, nós teríamos sessão, tá? Todas elas seriam escritas da mesma maneira, tá? Foneticamente falando. Ou seja, em termos de ouvido, som, elas são iguais. Mas em termos de escrita, são as 3 diferentes, tá? Então, elas são homônimas, mas são homônimas homófonas. Mas existem as chamadas homônimas perfeitas. O que são as homônimas perfeitas? Elas são iguais na escrita e elas são iguais na pronúncia. Exemplo: verão e verão. Elas são iguais na escrita? Professora, elas são iguais na escrita. Elas são iguais na pronúncia? Verão e verão são iguais também na pronúncia. Então, elas são homônimas perfeitas. Mas significam a mesma coisa? Não. Eu posso dizer verão em relação à estação, né? Estação do ano. Por exemplo, nossa, esse verão está muito abafado, hein? Este verão parece-me ser bastante rigoroso, tá? Verão, estação do ano. E verão pode ser também um verbo lá no futuro, né? Um verbo. Exemplo: todos verão o meu sucesso. Todos verão o meu sucesso, certo? Então, aqui elas apresentam a perfeição. Elas são iguais na escrita e na pronúncia. Pessoal, sempre significados diferentes. E para terminarmos esta aula, né, intitulada Semântica, vamos falar sobre as parônimas. 8 palavras parônimas, ou o que nós chamamos de paronímia. Tá? Paronímia. O que são as palavras parônimas? As palavras parônimas, elas são só parecidas. Parecidas. Parecidas na escrita e ou pronúncia. São aqueles parezinhos de palavras que a gente fica se perguntando assim, troquei um E pelo I, faz diferença? Claro que sim, tá? Emergir e emergir. Ó, elas são parecidas. O que nós tivemos aqui, o E do I. O que é imergir? Imersão. Emergir, vir à tona, né? Eminente. Iminente. Olha só, eminente, importante. Iminente, está por vir, está por acontecer, né? Outro, cumprimento. E o cumprimento. Você cumprimentou alguém ou você cumprimentou alguém? Cumprimento, extensão. Cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Vamos terminar com mais um exemplo? Você pensou em algum aí? Que tal cavaleiro, cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro
é o cavalo, é o masculino da Amazônia, não é isso? E o cavalheiro é a pessoa, né, que é gentil, é o homem gentil, cujo contrário, cuja antonímia, é antonímia? Não, professora, cujo feminino é dama. Cavalheiro, dama. Cavaleiro, amazona. Correto, pessoal? Nós terminamos por aqui a nossa aula de semântica, lembrando que existe, né, uma infinidade, tá? Existe uma infinidade de outros exemplos de parônimas, assim como homônimas. Então vale a pena você pesquisar alguns outros grupos de palavras extremamente importantes para esse conteúdo.